Conforme mencionei na última aula, nós vamos dar uma estudada agora na lista referente a uma entidade. O que vem a ser isso? A palavra Lisp é a abreviatura de List Processing, que é exatamente isso que o AutoLisp faz. Ele faz o processamento de listas. E é a linguagem nativa do AutoCAD. Portanto, quando vocês veem uma entidade na tela, por exemplo, aqui eu tenho uma linha, né? E quando você clica na linha, aqui no quadro de propriedades, aparecem as propriedades desta linha. Tá? Para a gente que está olhando aqui na tela do AutoCAD, é uma entidade, né, que tem uma cor, um layer. Para o AutoCAD, no entanto, quando ele gerencia uma entidade ou cria, enfim, essa entidade para ele representa nada mais, nada menos do que uma lista com diversas propriedades intrínsecas. Para você entender, eu vou executar um comando do CAD Norma aqui, que é um comando transparente, ele nem tem nos menus, que é uma função que eu desenvolvi mais para a programação, que é o comando ent. Eu dou o comando ent, seleciono uma entidade apenas, vou clicar aqui no F2, e ele me fornece uma lista com diversos parâmetros. Reparem como essa lista aqui. O que é que caracteriza uma lista? Caracteriza essencialmente um parêntese abrindo e um parêntese fechando. Então eu tenho aqui um parêntese inicial e dentro dessa grande lista eu tenho várias outras sublistas, né? Ou listas menores, listas intrínsecas a este comando. Okay? Então eu tenho uma primeira lista aqui, eu tenho uma segunda lista aqui, tá? E cada lista dessa, ou cada sublista dessa, ele representa exatamente as propriedades daquele elemento. Por exemplo, essa lista aqui diz que aquele elemento é uma line, ok? Uma linha. O que caracteriza que este parênteses, nessa sublista, representa o tipo de entidade, é exatamente esse código inicial, que no caso aqui é o código 0. Tá ok? Então, cada entidade, vamos tomar como exemplo aqui, eu vou dar o comando ent de novo, né, e vou selecionar esse círculo aqui. Tá? Repare aqui na comparação. Agora, essa mesma lista que tem o código 0, tem associado a ela o valor círculo. E esta informação é que fornece ao AutoCAD a forma como tratar essa entidade. Tá ok? E cada código associado aqui representa uma característica desse elemento. Por exemplo, veja aqui o código 8 e associado a ele AUX 02. Tá ok? Então o código 8 significa o layer aonde ele está. Tá certo? E vamos reparar também que exatamente em função disso, dessa diferença, nós temos códigos diferentes, né? As listas são diferentes para cada tipo de entidade. Aqui no círculo, por exemplo, eu tenho essa sublista aqui que tem o código 40, que determina o raio do círculo. Né? Aqui na linha eu não tenho raio, portanto ela não tem o código 40. Tá certo? Então, cada entidade do AutoCAD ela é tratada como uma lista. Tá ok? E esse conjunto de entidades fazem parte do grupo de entidades do AutoCAD. Além das entidades, existem listas que guardam os layers existentes, os tipos de linha, tá ok? Os tipos de texto associados, tá certo? São tabelas de elementos criados no AutoCAD. Então nós vamos nessa aula entender e aprender a manipular essas listas. Porque muitas vezes nós precisamos conhecer algum parâmetro, né? Precisamos, para executar um comando, conhecer o tipo de linha de uma determinada entidade já existente, ou precisamos ler as propriedades de uma determinada entidade. Tá? Só para não perder o fio da meada, lembrando que na última aula nós começamos o comando ssget, né? Não terminamos exatamente porque eu precisava conhecer essas listas, né? Então, quando eu disse lá na aula anterior que nós eventualmente precisaríamos selecionar todas as achuras, né? Então, puxando aqui já o entendimento, eu selecionaria naquele ssget, né? Que ele tem uma opção final de impor filtros de seleção. Então, eu poderia dizer para ele que selecione apenas círculos. Então, de alguma forma, eu vou dizer para ele, use o ssget somente entidades que tenham no parâmetro 0 o valor círculo. Tá ok? Então
de posse desse raciocínio inicial, vamos ver como interpretar e entender essa lista. Tá? Um exemplo de aplicativo que eu gosto sempre de dar um exemplo, né, só para dar uma diretriz no conhecimento que estamos desenvolvendo. Eu estou aqui no Layer 0, né, vou desenhar uma linha qualquer, né, e tem uma função, que é uma função do Express, né, que já existia há mais tempo no Cadinor, mas enfim, que seria Copic Layer, né, onde eu seleciono a entidade base, essa linha, né, e seleciono outras entidades, e essas entidades selecionadas vão para o mesmo layer da primeira. Então, quando eu clico na primeira entidade, eu preciso ler o layer. Olha lá, que ele já dá a mensagem, o layer dessa entidade. Para ler esse layer, exatamente eu vou ter que pegar essa entidade e entrar na lista dela e avaliar qual é o código. Vamos lá, voltar lá. Qual é o elemento, né, qual o valor associado ao código 8. Tá ok? Então, fechando. O primeiro número de cada sublista de uma entidade, né, aqui é a lista inteira da entidade. O primeiro número de cada sublista identifica a que propriedade ele se refere e logo em seguida o valor ou os valores associados a esse elemento. Tá? A sublista 8 refere-se ao layer, a sublista 0 refere-se ao tipo de entidade, né? Aqui no caso de linha, o ponto 10 representa o ponto inicial, o ponto 11 representa o ponto final. No caso de círculo, a sublista começada com 10 indica o ponto central, né, que é coordenada x, coordenada y, coordenada z. Tá certo? Uma vez entendidos esses conceitos preliminares, vamos ver como acessar esses dados e aprender a manipulá-los. Para começar, vamos ver um novo comando chamado entCell. Aí eu vou abrir parênteses aqui no próprio prompt do AutoCAD. Eu vou digitar entCell, Entity Selection. Ok? Simplesmente isso, entCell. Ele oferece um Select Object, só que neste caso do entCell, ele seleciona apenas uma entidade. O resultado desse entCell é uma lista com apenas dois elementos. O primeiro elemento é o nome da entidade. Este nome é dado pelo próprio AutoCAD e ele é único para cada entidade. Cada entidade no AutoCAD tem o seu próprio entity name, né, o seu próprio nome de entidade, que é exatamente um código que identifica aquela entidade. Aí todo o processamento do AutoCAD vai ser feito com referência a este nome. O segundo item, né, o segundo dado fornecido pela função entCell é simplesmente o ponto, né, a coordenada x, y, z do ponto aonde eu cliquei. Quando eu usei o comando ssget, tá, vamos dar um exemplo aqui, setkey s1, vou criar uma variável s1 para guardar uma seleção de objetos. Tá? ssget que a gente já viu na aula anterior. Ele pede selecione objetos, eu vou selecionar esses itens que estão aqui na tela. Quando eu fiz isso, ele me deu a resposta selection set. Ele criou uma seleção e armazenou essa seleção, esse conjunto de entidades, na variável chamada S1. Se eu perguntar aqui o valor de S1, ele dá aqui o selection set 5. Se eu quisesse utilizar essa seleção dentro de um outro comando, por exemplo, erase, né? Quando ele pedir selecione objetos, eu digito exclamação S1. Olha lá, ele selecionou as entidades que estão armazenadas nessa variável S1. Tá ok? Esse selection set, que é uma coleção de entidades selecionadas, ele nada mais é que uma lista. E para reaver um elemento dessa lista, eu vou usar um outro comando chamado ssname. Tá? Vou digitar aqui, por exemplo, ssname. Aí eu estou perguntando qual é o nome da lista S1 que ocupa a posição 0. Tá, ok? Dentro dessa lista eu selecionei um conjunto de elementos. Ele ordenou esses elementos numa lista cujo primeiro elemento é o elemento 0. Tá lá, entity name. Se eu usasse o mesmo comando agora e mudasse para o elemento 1, reparem que agora é outra entidade. Ele possui o primeiro
os primeiros itens iguais, mas termina aqui a primeira entidade com 4B0, a segunda com 3F0 e assim por diante. Se eu colocasse o elemento 2, um outro elemento, se eu colocasse agora o elemento 3, ele daria a resposta nil, porque esta lista só tem 3 elementos. O elemento de número 0 da lista, tá? Lembrando que essa lista está armazenada na variável S1, ela é uma seleção de objetos. Como ela tem só 3 elementos, o 0, o 1 e o 2, o elemento 3 não existe. E uma vez que eu tenho o nome da entidade, para eu obter a lista, né, aquela lista, lembrar aqui o comando ent que eu criei, se eu seleciono o elemento, ele me fornece a lista completa referente a esse elemento que eu selecionei. Então, se eu disser para ele, novo comando, tá? Ent get. Tá? Ent get é exatamente o comando em Autolisp para pegar, né, para fornecer essa lista completa. Só que o argumento usado para ssget é exatamente o nome da entidade. Então, como eu usaria aqui? ssname s1 0. O que eu estou dizendo para ele? Me devolva, né, e forneça a lista da entidade que ocupa o número 0 dentro da seleção S1. Ok? E ele me fornece aqui exatamente esta linha para eu usar dentro de um comando, por exemplo, command e erase, aí eu coloco aqui ssname s1 0. Vou interromper o comando aqui, não vou dar enter, ele vai selecionar o objeto. Olha lá, a primeira entidade é essa aqui. Então, quando eu quiser me referenciar a uma entidade usando o comando, né, entidade pertencente a um conjunto, né, uma seleção, eu posso identificar pelo nome da entidade, tá certo? Então vamos lá devagar para a gente não se perder. Se eu dou o comando ent cell, eu seleciono uma entidade e ele me fornece uma lista com 2 elementos, ok? Para eu obter o primeiro elemento de uma lista, eu tenho um novo comando chamado char, tá? Então vamos dizer aqui, por exemplo, char ent cell. Estou dizendo para ele, me forneça o primeiro elemento char, char, primeiro elemento de uma lista que é uma lista retornada pela seleção de uma entidade, ok? Então se eu selecionar uma entidade aqui, ele me forneceu agora como resultado dessa expressão apenas o primeiro elemento, que era exatamente o nome da entidade, tá, ok? Então como criar no nosso Lisp lá esse comando ent? Vamos empurrar mais uma vez esse rodapé aqui para baixo, né? Então vamos criar uma nova função, defun c2 pontos, vou chamar de list, tá? Entity list, sem argumentos, set key, vou chamar a variável de ent list, ent get, me forneça a lista de char do primeiro elemento de uma seleção. Fecho os parênteses aqui, retorno e fecho o defun. Tá? Observe a expressão. Guarde na variável entList a lista completa referente ao primeiro elemento de uma entcell. O primeiro elemento de uma entcell é exatamente o nome da entidade selecionada. Ok? Comando list. Salvar. Vamos lá no nosso AutoCAD. K para carregar a função. E dito list. Eu seleciono o elemento e ele me fornece a lista completa da entidade selecionada. Então eu tenho armazenado aqui na variável ent list a lista completa dessa entidade. Para eu obter um desses elementos apenas, eu vou usar um outro comando chamado associe. Tá? Vou dizer, por exemplo, associe 10 de ent list.
Tá? Aqui eu estou dizendo para ele, me forneça a lista, né, porque aqui na verdade é uma outra lista, né, uma sublista dentro da grande lista. Então me forneça a lista completa, a sócia referente ao item que tem como guia, né, como primeiro elemento, o código 10. Aí ele vai me dar exatamente, vamos comparar aqui, ó, exatamente esse código aqui. E para obter as coordenadas desse ponto, seria essa lista menos o primeiro elemento. Tá? E como isso é uma coisa que a gente frequentemente usa, existe um outro comando específico chamado cdr. Tá? Então repita esse comando aqui e inclua aqui no começo cdr associe 10 entlist. Ele vai me dar a mesma lista sem o código 10. Ok? Então essa é a forma de obter uma determinada propriedade dentro da lista de uma entidade. Se eu quiser saber, por exemplo, o layer dessa entidade, eu tenho aqui o código 8. Então repito o comando aqui, venho aqui no command, setinha para cima no teclado, e eu peço o número 8 aqui. Apago esse 10 e coloco 8. Ele me dá o layer da entidade. Tá, então esse é o caminho para obter qualquer propriedade de um determinado elemento selecionado. Vamos definir uma nova função, defun, c2 pontos, vamos chamar de CGL, tá? Change Layer, sem argumentos. Então qual seria o primeiro passo? Seria exatamente ler o layer da entidade. Só que como o entCell, né, lembrando, ele não emite mais nenhuma mensagem, né? Vamos começar assim, prompt /n selecione a entidade base. E aí o que eu faço? Eu vou copiar essa linha completa aqui que já me retorna a lista completa, né? Ctrl C, Ctrl V, ele já tem a lista completa, não é isso? E se eu quiser já obter o layer diretamente, como eu já tenho essa entidade selecionada, já tenho a lista dela, e só me interessa o layer, eu não preciso ficar criando uma série de variáveis, né? Eu já coloco aqui int layer. O que vai ser o int layer? Vai ser o cdr associe 8 dessa lista aqui, tá? Aqui ele me retornou a lista completa. Eu separei o associe 8, que seria aquela sublista que contém informação sobre o layer. Retirei o primeiro item, que seria exatamente o código 8, né, dessa entidade. Então fecho o cdr e fecho o setkey. Tá ok? E eu vou pedir para ele prompt, né, emitir o nome do layer, que é int layer. Ok? A primeira parte é só isso daqui. Eu vou clicar numa entidade e quero que o Lisp me forneça o nome do layer a que essa entidade pertence. CGL é o comando. Salvar. Vou lá no AutoCAD, carrego o Lisp novamente e vou digitar CGL. Seleciono a entidade básica, eu clico na entidade e ele já me fornece lá, AUC 05. Esse new aqui, lembrando, é porque eu não coloquei aqui no final aquele código print, né, que seria para eliminar esse eco. Então a partir daqui, onde eu já tenho o nome do layer, o que eu posso fazer? Já posso selecionar as próximas entidades para mudar para esse layer. Qual o primeiro passo? Seria estabelecer a seleção de entidades. Então começo com prompt /n, para ele sempre pular de linha, selecione as entidades para mudança, fecho aspas, fecho parênteses, e eu vou lá, setkey S1, seleção 1, SS get, onde ele pausa o programa para que eu selecione o conjunto de entidades para mudança. Uma vez que ele acabou o select objects, que foi acionado aqui, o que eu faço? Command change. Aí em seguida ele pede o que?
o Select Objects. Quem ele selecionou? Eu já tenho aqui, ó, o S1, né? Então S1 é a seleção. Dou um Enter para terminar o Select Objects do comando Change, tá, ok? Porque esse comando aqui ele vai correr totalmente transparente, né? O primeiro SSGet foi encerrado aqui, e aí ele entra no comando Change, ele pede um outro Select Object, só que aqui vai ser transparente para o usuário, que ele vai entrar no Select Object, já vai selecionar essa lista S1 e vai terminar. Aí eu venho Properties, né? Layer, vou botar um underline aqui. Para que layer que ele vai mudar? Para o Ent Layer. Termino o Properties, que vai terminar o comando Change, ok? Uma correção aqui é Charge not Change, né? Faltou um N aqui. Salvo o Lisp, vou lá no AutoCAD, carrego e vou lá CGL. Selecione a entidade base, essa é a entidade base, para o layer da qual eu desejo mudar as outras entidades. Seleciono as entidades para mudança, entro no Select Object, eu seleciono esse conjunto aqui. Quando termino, Enter, ele fez a alteração. E está aí desvendado mais um comando do CAD-Norma. Beleza? Bem, vamos revisar alguns conceitos aqui que a gente viu nessa aula. Lembrando, EntCell seleciona uma única entidade e fornece o nome da entidade e o ponto onde eu cliquei. Em seguida, eu separo com car o primeiro elemento desta seleção, né, dessa resposta do EntCell. Baseado nesse primeiro elemento, que é o nome da entidade, eu uso a função EntGet para selecionar, para fornecer a lista dessa entidade. Desta lista, eu subtraio a sublista que contém como primeiro elemento o elemento 8, código 8, que diz respeito ao layer. Então essa sublista tem o 8 e o layer associado, né, o nome do layer. Com CDR eu separo essa mesma lista sem o código 8 e esse resultado me dá o nome do layer da entidade. Em seguida, uma vez de posse desse layer, eu posso usar o comando Change para fazer a mudança desejada, que no caso é solicitar uma seleção de objetos, SSGet, e mudar esses objetos para o layer EntLayer. Tá, ok? Então, o conceito mais importante que eu queria destacar dessa aula é exatamente o EntGet me fornecendo a lista ou código DXF referente a cada entidade. Tá? Guardem bem esses conceitos, que eles serão muito úteis, né? Serão utilizados em diversas rotinas. E para fechar essa aula com chave de ouro, né, eu disse quando eu mencionei aqui no SSGet que havia uma outra forma, né, de filtrar elementos. Agora que vocês já entendem esse código DXF ou lista de uma determinada entidade, um outro argumento que pode ser usado aqui no SSGet é exatamente o filtro de entidades que ele pretende selecionar. Tá? Vamos usar essa função to2, uma vez que todo mundo aqui já está no AUX05. Vamos, por exemplo, copiar essa entidade aqui múltiplas vezes, tá? Vários círculos. Vamos supor que eu queira pegar todos os círculos desse desenho e mudar para o layer AUX02. Então, aqui no SSGet eu vou entrar com outro argumento, né? Usei o X, significa que eu mudaria todas as entidades no desenho, né? Mas não entidades quaisquer, entidades que sejam um círculo. Eu vou copiar um trecho aqui do Lisp, que é a forma, né, de entrar com esses filtros. Tá, ok? Um apóstrofe, entrando uma lista, né, dentro dela as condições de elemento. Por exemplo, vou colocar aqui círculo. Tá? O que eu estou dizendo para ele nesse momento? Eu estou dizendo selecione em todo o desenho todas as entidades que tenham dentro de si o código 0 associado a ele, o tipo de entidade círculo. Ok? É a forma de selecionar através de filtros, usar o SSGet com filtros. Seleciono
Eu vou lá no meu Lisp, vou carregar novamente. Eu vou usar agora a função to2 que eu modifiquei. E ele fez direto essa mudança. Se eu não quisesse, vamos dar um undo aqui. Se eu não quisesse que selecionasse todos os círculos, apenas círculos numa determinada área, eu simplesmente retiro o X, né? Então salvo lá novamente, carrego novamente e uso lá to2. Olha lá, ele pede, ele não vai selecionar diretamente como quando eu usei o X, né? Ele não selecionou todos os círculos, apenas de uma área selecionada. Então seleciono esse conjunto aqui e apenas nessa seleção ele vai aplicar aquela mudança. Vamos estender um pouquinho mais. Vou dar um undo aqui, vou pegar esses dois círculos aqui e vou mudar a cor deles, tá? Para cor verde. Tá certo? E agora eu vou aplicar o novo filtro. Eu quero selecionar todos os círculos que tenham a cor verde, tá? E vou mudá-los para o layer Alc 02. Eu mudei a cor verde, mas ele continua no layer Alc 05. Tá certo? Então simplesmente eu coloco mais um código dentro do filtro. Se eu der o nosso comando ent lá e selecionar essa entidade, eu vejo que surgiu um novo código aqui, que é o código 62, que identifica exatamente a cor da entidade. Uma coisa interessante a notar é o seguinte: se eu clicar nessa entidade, né, nesse círculo, ele não tem o código 62. Tá? O código 62 só aparece quando ele tem uma cor fixa. Quando esse código 62 não existe, é porque a cor dele é by layer. Tá certo? Então eu vou copiar esse conjunto aqui, posso botão da direita copy, né? Vou lá no meu Lisp e além desse filtro círculo, tá? Eu coloco mais um filtro aqui, Ctrl V, né? Então aqui eu estarei selecionando apenas círculos que tenham a cor 3, tá certo? Salvar, carregar aqui e to2, né? Eu posso selecionar agora todo mundo, né? Porque ele vai obter, ele vai considerar apenas os círculos lá, que obedeçam aquela condição de filtro, tá certo? Ele não mudou a cor, né? Porque a cor é fixa, mas se eu clicar na entidade eu vejo que ela mudou para o layer Alc 02. Se eu quisesse mudar também para by layer, bastava, antes de encerrar aqui o properties, né, eu adicionar color, que é simplesmente código C, né, dentro das opções lá do comando change, tá? Quem tiver dúvida, volta lá no comando change, vê o passo a passo, muda a cor dele para by layer. Fecho aspas, fecho parênteses, tá? Aqui já está fechado, né? Salvo, carrego o Lisp e to2, seleciono esse conjunto, pode ser completo, e está lá. Além dele mudar o layer, ele mudou a cor para by layer, tá certo? Revisem essa aula, pratiquem esses exercícios, porque, como eu disse, esses conceitos são muito importantes para toda a sua carreira de programador em AutoLisp. Então é isso aí, nos vemos na próxima aula. Grande abraço e mais uma vez obrigado pela audiência. Peço que divulguem esse curso entre seus amigos, curtam a página no Facebook e associe-se ao grupo CAD Normal no Facebook. Até a próxima.